Vamos pegar a Noruega. E aí? Vamos passar. A última celebração deles com remada em estádio. Exatamente. Foi bonito. Se o Japão pode ser um time mais coeso, organizado, é inegável que a Noruega tem jogadores mais Tem mais. Porque os destaques da Noruega estão todos no meio Do meio pra frente, exatamente. Eles foram... Pelo que eu vi, a gente pode ter menos dificuldades contra a Noruega. Para substituir o Paquetá, eu vejo dois nomes. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo top. Eu trago para você agora Felipe Melo e André Rizek. Rapaz, Felipe Melo dá no meio, rapaz do Rizek dá no meio da galera, certo? E ele fala a respeito da seleção brasileira, a seleção brasileira que vai enfrentar a Noruega. E para Felipe Melo, o Brasil é favoritaço, vai atropelar a Noruega. E você, torcedor que clicou nesse vídeo, que deu essa moral para nós, deixa o seu like e também se inscreva em nosso canal. E a gente faz contato agora com a Duda Dal Ponte para trazer notícias da seleção brasileira nessa madrugada. E as notícias, infelizmente, não são das mais positivas, né, Duda? Bem-vinda ao Seleção Copa. Pois é, Rizek, muito boa noite para você, para o Felipe, para o Paulo, para o Dali, para todos que nos acompanham no Seleção Copa. A notícia do dia hoje foi a lesão do Lucas Paquetá, né? Ele saiu do jogo de ontem, no primeiro tempo ainda sentindo muitas dores na posterior da coxa esquerda, fez exames hoje e foi diagnosticado com uma lesão na posterior da coxa esquerda. A CBF informou que ele continua nos Estados Unidos, continua para fazer tratamento intensivo, mas não divulgou o prazo. A nossa equipe apurou que é uma lesão grau 2, aquela que rompe parcialmente as fibras do músculo, né? E normalmente quando um jogador tem uma lesão desse nível, leva pelo menos um mês aí para voltar a jogar. Paquetá não tem todo esse tempo, mas como é Copa do Mundo, existe uma expectativa para ele tentar voltar numa possível final. Então ficaria se tratando, se o Brasil for passando fase a fase, e aí tentar jogar numa possível final no dia 19 de julho. Paquetá também é importante fora do gramado, por isso fica também. Agora os jogadores estão de folga, por exemplo, o Paquetá está no hotel, vai fazer fisioterapia em 3 turnos para tentar retornar em uma possível final. Hoje a seleção brasileira treinou aqui em Nova Jersey, fez uma programação um pouco diferente do que a gente está acostumado, viajou ontem de Houston para cá. E hoje, no dia pós-jogo, treinou um treino mais leve, né? Só com os reservas mesmo. Alguns jogadores titulares até apareceram no campo depois de fazerem um trabalho interno, mas não efetivamente para treinar, estavam de tênis, não chuteira. Mas uma programação um pouquinho diferente, porque depois do almoço os jogadores receberam folga e aí só vão precisar se reapresentar para o jantar de quarta-feira. Nessa quarta-feira não tem treino, a CBF resolveu, né, a comissão técnica, dar um pouquinho mais de folga e descanso para esses jogadores, já que a logística vai ser facilitada para as oitavas de final, a partida vai ser aqui em Nova York e Nova Jersey, então a seleção brasileira não vai precisar viajar, vai ter 3 dias de treinos completos aqui, né, quinta, sexta, sábado, e aí domingo é a partida. Agora, se a gente falou da má notícia do Paquetá, tem a boa notícia do Rafinha. Rafinha voltou a treinar em campo hoje, ele machucou a posterior da coxa também, mas foi a posterior da coxa direita, um pouquinho mais leve do que foi o Paquetá. Ele se machucou contra o Haiti na segunda rodada, ficou fora contra a Escócia e Japão, e há uma expectativa para que ele esteja disponível para o jogo contra a Noruega no domingo. Tudo vai depender da evolução dele nessa semana. Ele treinou hoje em campo, mas ainda sem bola, primeiro de tênis, depois já com uma chuteira, e aí nos próximos dias a gente vai conseguir acompanhar a evolução do Rafinha para saber se ele vai estar disponível pelo menos para voltar a ser relacionado, para começar no banco de reservas para a partida contra a Noruega. Vamos ter que esperar os próximos dias, Rizek. O que a gente sabe é que vai ter muito trabalho e tá muito calor aqui em Nova Jersey, viu? Uma onda de calor nos próximos 3 dias. O estádio de Nova Jersey não é refrigerado, então a seleção também vai ter que se preocupar com esse fator, Rizek. Obrigado, Duda. Sabemos bem. Inclusive é um estádio que, assim, a nossa sensação quando estivermos lá, quando tá quente, fica mais quente ainda dentro dele. Folga da seleção brasileira amanhã. E alguém quer comentar a folga, um dia de folga na Copa do Mundo? Normal? Normal, Boa, normal, tranquilo. Eu acho que você tem que ter essa folga, né, para esquecer um pouco, né, desestressar, relaxar um pouco a mente. Eu acho que é importante. Você não pode ter uma folga imensa, mas uma folguinha eu acho que cai bem. Quero saber de vocês, qual a primeira reação? O Brasil vai pegar a Noruega, acabou o jogo, né? A Noruega eliminou a Costa do Marfim. Qual a primeira reação de vocês? Diante de você, vamos pegar a Noruega, e aí? Vamos passar.
Desenvolva. Que isso, gostei dele. Gostei, desenvolva. Vamos Gostei. passar. Creio que a Noruega é uma boa seleção, que tem seus pontos fortes e bastante pontos que o Brasil pode explorar. Como eu já falei aqui, por exemplo, se eles entrarem no jogo num 4-2-4, espelhando o Brasil com a qualidade que tem, inclusive da nossa zaga, Gabriel Magalhães, Marquinhos, o próprio Alisson, sair essa bola pelo meio com a qualidade que nós temos, verticalizando, a gente vai criar problema para eles. Você acha mais difícil o mesmo nível em relação ao Japão que a gente passou na última fase? Eu creio que vai ser, creio que seria do mesmo nível. Tudo vai depender da forma como eles vão se comportar dentro de campo, porque é claro que se a Noruega ela vier com o pezinho para trás, com medo, convidando o Brasil a atacar, pode ser que facilite a vida do Brasil. O único jogo que nós não vimos isso acontecer foi contra Marrocos. Você viu a dificuldade que foi. Mas é claro que é uma oitava de final de Copa do Mundo, tudo é bem complicado. Eles é um time bastante perigoso. Exatamente, é um time bastante perigoso. Tem o Odegaard no meio-campo, que é um cara que está movimentando direto, então pode ser realmente importante para eles tentar tirar o Casemiro do meio-campo para abrir o meio-campo. Você tem o Sorloth, que é um cara muito alto para essa casquinha também. Então, enfim, é um time perigoso, mas de fato para quem pensa ser campeão e para eu que penso que o Brasil tem totais condições de chegar, é bem acessível. E aí, Dali? Não, tem jogadores, concordo plenamente com o que disse Felipe, tem jogadores de experiência, né? Eu acho que uma diferença com o time do Japão é um time novo, né? A maioria, e o Noruega tem uns jogadores que já jogaram competições importantes, já jogaram Mundial, jogadores cascudos, experientes. Tudo vai depender do Brasil também, né? Eu acho que está no momento, no começo da Copa do Mundo, não se falava, vai depender do Brasil. Hoje sim, vai depender do Brasil, de como se comporte, de como pressione, quem vai jogar no lugar, obviamente, do machucado Paquetá. Na minha opinião, e já entrando nesse assunto, acho que vai repetir o sistema. Imagino que repita o sistema, que possa recuar o Matheus Cunha ou possa jogar o Danilo, mas o sistema não vai, que eu acho que tem uma convicção do treinador nos últimos 2 jogos de que esse sistema deu certo, que esse sistema melhorou, Dali, tanto ofensivo como defensivo. Eu acho que é o Danilo, porque o Danilo também é canhoto, é um cara que já foi volante, que no Botafogo ele tem colocado o pezinho muito na área, feito muitos gols, tem jogado um pouquinho à frente. Meio ofensivo também, né? Exatamente, tem muita qualidade. Então eu acho que ele não, concordo contigo, não vai mudar o sistema, o desenho tático vai ser igual, e creio que ele vai colocar o Danilo. E tem outra coisa, desculpa, Paulo. Tranquilo. Eu acho que o Endrick entra melhor no jogo do que de titular. Sim, ele entra muito mais ligado, ele entra muito melhor, sempre que entrou, melhorou, a pressão. E começando o jogo é muito aberto também, né? É muito aberto. E o Igor Thiago, nós falamos já, ficou um pouquinho para trás. Não, Então, assim, se você pensar em característica, para substituir o Paquetá, eu vejo 2 nomes. O Danilo, que curiosamente deu uma sumida, assim, depois de bons amistosos com o Ancelotti. Isso é estranho mesmo. Ou o Ederson, que foi o último da fila. Mas ele está acostumado também a a colocar o Martinelli agora pro dentro. Exatamente, Ele colocou o tá todas as Martinelli no vezes jogo assim. e mudou. No outro também, no jogo anterior, o Martinelli também entrou por Cara, é dentro. difícil cornetar a entrada do Martinelli porque ele fez o gol da classificação. Mas na hora todo mundo achou mas não estranho. seria o normal, né? Não seria, mas na assim, minha opinião, natural. Porque a gente não vê os treinos. Provavelmente não. Ele não colocaria o Martinelli do nada, sem ter trabalhado isso, sem ter treinado a gente essa sabe questão. que ele treina assim. Nem no Arsenal ele joga assim. Não sabemos quem vai jogar. Agora, mas eu queria falar um pouquinho sobre a relação. Você perguntou do Japão e da Noruega. Eu vejo agora, principalmente depois desse jogo, que a gente vai ter menos dificuldade. Isso pode mudar também lá dentro do campo, as coisas acontecerem diferente, mas pelo que eu vi, a gente pode ter menos dificuldades contra a Noruega. Por quê? Porque a Noruega não é um time que gosta de ter a bola. A bola vai ficar com o Brasil. A Noruega é um time, quando tem a bola, é uma bola muito longa, muito espaçada para os seus atacantes, especialmente o Sorloth ou o Haaland para dar a casquinha.
e a bola aérea. A gente tem que se preocupar muito com a bola aérea e com jogadores, como eles citaram, são jogadores decisivos. Agora, do meio para trás, André, do meio para trás eu acho um setor defensivo muito abaixo. É um setor defensivo pesado, lento, A com gente pode cintura rodar, dura. inclusive, as informações do elenco da Noruega, porque os destaques da Noruega estão todos do meio Do para meio frente. pra frente, exatamente. Eles foram o melhor ataque das eliminatórias europeias. E são perigosos. Estava no grupo da Itália, ganharam da Itália com sobras dentro e fora de casa. Eu sei que a Itália hoje não é mais a seleção que despertou tanto respeito no passado, mas isso mostra que, assim, eles encaram seleções de nome sem muito problema. Né? Agora, o setor defensivo, se você analisar o jogo da Costa do Marfim, que tem jogadores com características estou falando de características, parecidas com os jogadores brasileiros, que é do drible, que é de ir pra cima, que é da tabela, da aproximação. Eles tiveram muitas dificuldades. O gol mostra muito isso. O Diallo, ele brinca com o sistema defensivo da Noruega. Então nós temos jogadores com essa capacidade. Então a gente destacou aqui o Haaland, que está fazendo uma Copa absurda, né? 5 gols em 3 jogos. O Sorloth, destacado aqui pelo Felipe, jogador do Atlético. O Nusa marcou um golaço, jogador do RB Leipzig. Odegaard. Né? Então, assim, O Odegaard, o Odegaard no meio, que é jogador do Arsenal, eu acho que a diferença em relação ao Japão, né, já que a gente está comparando com o adversário anterior, se o Japão pode ser um time mais coeso, organizado, é inegável que a Noruega tem jogadores mais tem mais. Tem o Berg também. Exato. né? O Que Berg, tá fazendo uma jogador do ótima Fulham, Copa. Exatamente, tá fazendo uma ótima Copa do Mundo. Bergson, não, eu tô falando o Berg, que joga no. Foi a surpresa da Champions esse ano. joga no Bodo Glimt. Exatamente, isso é muito bom jogador. Bom jogador mesmo. E ajuda bastante Eliminaram no o Inter de centro-campo. Milão, o capitão do time. Exatamente. Então, assim, tem uma boa seleção. Hoje, particularmente, eu até achei a dupla de zaga da Noruega razoável. Claro que se você colocar uma dupla de zaga, são altos, são fortes. Lento, né? Exatamente, não são tão móveis, assim como o Paulo falou anteriormente. Como é que era, Paulo, que você falou? Cintura dura. Cintura dura, e de fato, isso aí é ótimo para o nosso ataque, que é muito móvel, um ataque de muita qualidade e velocidade. Nós temos que usar isso. Em contrapartida, são altos, nós temos que tomar bastante cuidado Perfeito. com a bola parada Perfeito. deles. Eles têm 5 jogadores acima de 1,90. 5. O Haaland tem 1,95. São 5 jogadores. Por isso que eu volto a repetir, vai depender de como absorver essa pressão o Brasil. O Brasil tem que ser protagonista. O Brasil tem que pressionar. O pós-perda tem que ser importante. Não tem que deixar evoluir essa bola. A linha alta, não tem que deixar a bola descoberta. Senão vai ter que correr para trás. Volante, zagueiro. Eu acho que o Brasil mantendo essa pressão, cara, vai fazer toda a diferença. Mas vai ter que assumir esse protagonismo. Porque o E Brasil... o risco, né? E o risco. Que E é o normal risco. do futebol, Normal. principalmente de quem. Mas eu já vai falei do propor jogo. risco. O risco, quando você tá no risco, conseguiu roubar a bola, o que vai acontecer? Exatamente. Vai te propor, obviamente, você poder fazer gol, você poder finalizar. Próximo Então, da área. o risco faz parte do Exatamente, negócio. faz pro... Evoluindo, e não tem dúvida que o Brasil vai evoluir. Mas nesse jogo vai evoluir para o que vem pela frente. E a gente espera que hoje tenha sido a última celebração deles com remada em estádio. Exatamente. Foi bonito, é um fato. É que legal. da Copa do Mas Mundo, aí- é legal. Mas aí sabe o que é? Vão perder o jogo E vão fazer? e vão Por fazer. isso que eu falei com celebração. Exatamente, e vão fazer. Foi Vão hoje. celebrar a Copa, rapaz. Foi hoje, celebrando a classificação, pelo menos. Exatamente, perfeito. Foi hoje, a gente vai para intervalo com o que esperamos ser a última celebração de vitória norueguesa na Copa do Mundo com a remada Viking e Seleção Copa volta já.
falar da Noruega, que é o próximo desafio. A realidade do Brasil é pensar jogo a jogo, né? A gente teve um problema hoje confirmado, que é o Paquetá, dificilmente joga a Copa. Brasil é impressionante. Nenhuma outra seleção teve tantos problemas, né? A gente perdeu Wesley, Wanderson, Estevão, Rodrigo, agora Paquetá, Neymar baleado. E a gente vai encarar a seleção da Noruega, que hoje passou pela Costa do Marfim. Que jogou melhor a Costa do Marfim, Você né? achou? Eu achei. Principalmente no segundo tempo. Eu gostei muito do jogo da Costa do Marfim. Fiquei até preocupado porque é um time que se mexe muito lá na frente. Qualidade técnica e talento. O Diamandé, O Diamandé, o Diallo. Pepe. Cara, é absurdo como eles se procuram e se acham. Agora, a seleção da Noruega é uma seleção muito forte. Olha o golaço que o Nusa faz. É Sabe o absurdo. que eu achei? Eu achei que a Noruega entrou num desenho tático 4-2-4, né? E que eles estavam tomando de bola pelo meio. A Noruega? A Noruega, a saída Sim. de bola da Costa de Marfim, o goleiro muitas vezes saía com essa bola no meio, o dentro, zagueiro né? saía com a bola por dentro, sabe? Se eles entrarem com esse desenho tático no Brasil, obviamente que eles vão poder querer espelhar com o Brasil, né? Mas se eles entrarem com isso aí, com a qualidade que o Brasil tem de passe dessa primeira bola aí, Agora, uma coisa que me A bola preocupa é isso aí. parada, A bola parada. bola parada. A bola aérea, tanto Bola no aérea. cruzamento, tanto Sim. na bola falta do lado, como escanteio. Cara, eles são muito Tu viu fortes. que quem ataca a bola Ataca tava a fora bola, da área. Tá? exatamente. Então, ataca 2 na bola e 2, os melhores, fica atrás. Aí Isso não até achou pra saída legal. de bola, tá, Que a Paulo? Costa do Marfim jogou melhor? Isso- Você acha isso- também? Eu entendi eu entendo que a Noruega fez um melhor primeiro tempo. É. A Noruega foi, inclusive, quando a Noruega faz 1-0, quando a Noruega vai vencendo o jogo, eles recuam. É, exatamente. E aí a Costa de Marfim começa a controlar exatamente, o jogo. começa a Exato, controlar o foi jogo. Isso, eu achei que Segundo tempo todo foi do Costa do foi Marfim. por 35 minutos, né? Mas depois, quando faz o gol, recua de novo. Recua de novo, E a Noruega exatamente. cresce de novo. Cresce de novo. Exato. Foi isso que aconteceu. Agora, uma coisa, vocês falando de bola parada, né? Tem outra coisa também. O Sorloth, ele joga pela direita. Exato. Como um Tá? Então tem que tomar muito cuidado com essa Nas bola costas, longa. né? Não, eles tiveram a chance de fazer o segundo gol nessa bola incrível que É. entrou. e Bola depois- parada. Bola parada. bola parada. Bola parada. O Odegaard batendo escanteio, Exatamente. bate muito bem na bola. Olha essa jogada. Olha isso. É um absurdo de aluno. Tem que Felipe, Essa transição deles- Não, e ela é praticamente o artilheiro do time Saiu da do Copa. banco. é que Vai a entender. ele não tem muita transição. Ele Exatamente. tem o Sorlote e bola longa. Vai meter Sim. bola Bola longa, vai meter bola longa, essa raspada do Solote, Casquinha. porque é o seguinte, mano, o Haaland é uma potência Potência. só. Agora, o Odegaard Olha esse passe aí. é um jogador que faz uma diferença enorme também com o quê? Tirando o Casemiro, né? Tirando o Casemiro da zona central do Sim. campo. Porque ele tá Ele se toda hora, movimenta. ele se movimenta, vai para um Um lado, meia, vai pro outro. É um meia, exatamente. Que temos que estar bastante ligado nisso também. É. Agora a gente vai tirar proveito e assim, Vini Júnior, e provavelmente eu acho que vai jogar, o Ryan vai continuar no lado direito. Não sei quem vai jogar no lugar do Paquetá, né? Provavelmente o Danilo. Vocês acham que é o Danilo? Acredito que sim. Eu acredito que sim. Mas a jogada individual, a gente está falando de talento, do que está fazendo na Copa. Eu acho que a jogada individual da seleção brasileira no setor ofensivo vai ser fundamental para quebrar as cadeiras dos gringos com cintura dura. Porque Você acha nesse cintura drible, dura? Acho, muito. O drible que o Cintura Diallo que- dá nele ali, o cara tá com problema na cama até agora, fazendo massagem. Porque assim, ele não consegue virar aqui, ó. Hein, Felipe? Aquela virada aqui, ó. É complicado. Eu concordo com você. Mas assim, vai ser um jogo. Eu esperava um pouco mais da Noruega hoje. É claro que também. a gente está falando de oitavas de final de Copa do Mundo, né? E eles vão com essa humildade toda também do Haaland, né? Não, que a gente tem pouca. E eu creio que é humildade mesmo, e ele está sendo verdadeiro, ele não está sendo irônico, não. O Brasil é melhor, o Brasil é favorito mesmo. E, obviamente, eles têm uma pequena chance. Agora, essa pequena chance é que é o negócio, porque eles vão entrar Exatamente. no jogo, assim, eles vão dar a vida, então. Eu acho mais duro do que enfrentar o Japão. Não, eu não por acho, quê. não. Vou explicar por quê. Por mais que o jogo do Japão tenha te encantado coletivamente, eu acho que a Noruega tem jogadores mais cascudos. Então você pega o Odegaard, que é jogador do Arsenal, o Sorloth esse ano decidiu o confronto de Champions Atlético de Madrid e Barcelona, o Haaland é o jogador que é artilheiro de Premier League, decidindo torneios grandes, o goleiro... André Rizek e Felipe Melo avaliaram a respeito da seleção brasileira contra a Noruega, né? E para o André Rizek vai ser a última remada com celebração que eles fizeram aí na última partida. E quando eles enfrentarem o Brasil, que terminar a partida, será a última remada, agora a remada para despedir agora da Copa do Mundo, né? E para você acha que a Noruega pode passar pela seleção brasileira?
Deixa o seu comentário. Você viu também o Felipe Melo falando a respeito do favoritismo da seleção brasileira. Você viu também a galera comentando a respeito de Lucas Paquetá. Quem será o substituto do flamenguista Lucas Paquetá para a seleção brasileira? Na sua opinião, quem deveria entrar no lugar do rubro-negro Lucas Paquetá? Deixe o seu comentário, deixe o seu like e também se inscreva em nosso canal.